Antes de Lázaro, um rapaz chamado Leonardo Pareja desafiou a polícia nos fins dos anos 90. Pareja se tornou assunto no país ao desafiar e debochar das autoridades policiais, inclusive chegando a conceder entrevistas revelando seus próximos passos enquanto fugia. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar um caso nacional para vocês. E como sempre, antes de você continuar ouvindo essa história, eu vou pedir para você não se esquecer de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no meu canal para acompanhar todos os vídeos. Nós postamos de 2 a 3 casos por semana, então se inscreva, ativa o sininho para você não perder nada. Eu também abri a possibilidade de você se tornar um membro aqui do meu canal, que é uma forma de apoio no meu trabalho, e com isso você terá acesso a vários benefícios, inclusive com vídeos exclusivos para membros. Então clica no primeiro link aqui da descrição e se torne um membro. Eu também faço conteúdos exclusivos para a rede social de fotos e lá a gente também tem um grupo onde tem um contato mais próximo, então me segue lá, o arroba estará aqui na tela. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Leonardo Rodrigo Pareja nasceu em 26 de março de 1974 em Aparecida de Goiânia, em Goiás. O Leonardo ainda era bebê quando ele foi adotado por Luzia, que era casado com Pedro Pareja, que era um empresário e dono de várias fazendas. A Luzia, quando era jovem, viveu uma espécie de conto de fadas na sua vida amorosa. Ela era de origem bem humilde e trabalhava como garçonete até o dia que o Pedro Pareja, que era bem mais velho que ela e cliente do restaurante onde ela trabalhava, a pediu em casamento. Como eu falei, ele era um homem de muitas posses e com isso ele garantiu uma vida bem confortável à sua família. Porém, infelizmente, a Luzia tinha um problema que ela não podia ter filhos. E por isso eles acabaram adotando o Leonardo, que era filho biológico de uma empregada do casal. Essa empregada não queria continuar com a gravidez, ela tentou interromper várias vezes, mas a Luzia falou que se a empregada quisesse, ela poderia cuidar do menino. E assim foi feito. A família era de classe média alta, morava em um bairro nobre da região, e o Leonardo cresceu recebendo a melhor educação que podia. Ele estudava nos melhores colégios e sempre teve uma vida muito luxuosa. Ele falava fluente inglês, espanhol e francês, sabia tocar piano e violão, era formado em técnico em computação e ele passava as férias no exterior com frequência. O que eu posso lembrar da minha infância é indo para a escola de motorista até os 9 anos de idade. Era ter todo o brinquedo de loja que eu queria. Apesar da vida boa e cheia de regalias que ele levava, ele começou a apresentar um comportamento errático bem cedo. Ele sempre foi aquele tipo de criança que não respeitava as autoridades, seja pai ou mãe, professora ou até o síndico do condomínio. Ele falava que gostava de andar de bicicleta quando era pequeno e ele gostava mesmo de desafiar o síndico do prédio onde ele morava. E essa foi a primeira autoridade que o Leonardo começou a desafiar. A partir disso, ele pegou gosto por desafiar inclusive policiais. Ele foi crescendo dessa forma e ele saía de madrugada de bicicleta para quebrar retrovisor de carros estacionados na rua. Ele gostava de pichar, de gritar ali nas ruas de madrugada. Tudo isso pela adrenalina de estar fazendo algo errado e poder ser pego. E na realidade, ele era um menino extremamente mimado. Ele achava que ele podia fazer tudo aquilo que ele quisesse. Porque na sua casa era exatamente assim. A sua mãe, Luzia, era um pouco brava e o repreendia quando precisava, porém o seu pai sempre deixava o menino fazer pirraça sem ser punido, então o menino poderia fazer tudo que o pai era aquele tipo que passava pano. A rebeldia do Leonardo começou de verdade quando ele tinha aproximadamente 10 anos. E isso aconteceu após a separação dos seus pais. Inclusive, ele foi o responsável por essa separação, porque ele descobriu que a sua mãe estava traindo o seu pai e contou para ele. O marido da Luzia era bem mais velho que ela e ele gostava de ficar em casa. Já ela não gostava tanto de ficar em casa, ela gostava de sair para festas, conhecer pessoas novas e nessas ocasiões ela acabava se envolvendo com outros homens. O Leonardo percebeu o jeito da mãe dele e ele sabia desse comportamento dela. E segundo as suas palavras, ele tinha ódio. Ele falou que chegou um momento em que ele chegou para a mãe dele e falou assim, ou vai ou racha. Ou você separa, ou então eu vou falar para o meu pai tudo o que está acontecendo. E assim foi feito. Com a separação, a família acabou entrando em um declínio financeiro.
E o Leonardo teve que se mudar para uma casa na periferia, no bairro de Senador Canedo. Então ele foi morar com a sua mãe em um bairro muito mais simples e passou a ter uma vida um pouquinho precária. No novo bairro, o Leonardo passou a vivenciar o crime de perto e ele começou a ser influenciado pelos criminosos da região. E foi assim que ele deu início na sua carreira na marginalidade, realizando ali pequenos furtos. Com o passar do tempo, ele foi aperfeiçoando seu modus operandi e também ele foi piorando seus crimes. Seus familiares logo perceberam que ele estava fazendo coisas erradas, ainda mais quando ele começou a aparecer com motos bem caras em casa e também com a polícia sempre atrás dele. E a realidade é que o Leonardo gostava de viver dessa forma. Ele falava que se educou achando certo fazer assaltos e furtos e que não tinha mais como ele se reeducar de outra forma. Então ele falou assim, o meu caso não tem mais jeito, eu sou assim e acabou. O Leonardo, aos 22 anos de idade, ficou conhecido principalmente por ter um lado diferente dos criminosos habituais, porque ele gostava de ser bonzinho e ele sempre acalmava suas vítimas durante os assaltos. Ele dizia que ele não gostava de usar violência contra suas vítimas, que se ele fosse usar a violência seria contra os policiais. Então o seu foco não era machucar os civis e sim levar os bens embora e desafiar a polícia. E ele fazia esses roubos não porque ele não tinha possibilidade de ter aqueles itens, e sim pela adrenalina de estar fazendo algo errado. Era como se fosse um desafio para o Leonardo. Ele meio que se viciou nessa forma de viver. Uma vez, durante um assalto a uma casa, as vítimas, que eram 3 meninas, começaram a gritar e a chorar muito, assustadas com aquilo que estava acontecendo. E o Leonardo ficou com pena delas. Então ele deixou sua ferramenta ali de lado, pegou um violão e ficou tocando e cantando para tentar acalmá-las. Enquanto isso, seus comparsas roubavam tudo que tinha na casa. E ele avisava suas vítimas logo de primeiro contato que ele era humano com quem era humano e cruel com quem ele era cruel. Durante esse assalto, a polícia foi chamada e cercou toda a casa para tentar fazer com que os criminosos se rendessem. E enquanto os outros criminosos se renderam, Leonardo deixou o violão de lado, pegou novamente a sua ferramenta, entrou no carro da família que estava sendo assaltada e saiu com o carro correndo. Nessa ocasião, ele furou uma barreira policial e deu tiro para todos os lados. Apesar dele gostar de manter essa imagem de bandido bonzinho, uma psicóloga que fez uma análise sobre o perfil do Leonardo disse que ele apenas não tirou a vida de ninguém durante a sua carreira no crime porque não era conveniente para ele e também para manter essa imagem de um bom moço. Mas caso fosse necessário, ele faria aquilo sem qualquer remorso. Ou seja, o tempo todo ele só estava pensando nele mesmo. Em nenhum momento ele estava preocupado com o outro. Então ele não tinha empatia com as suas vítimas, como ele dizia ter. Eu acho que eu tenho uma maneira de provocar adrenalina diferente, desafiando o perigo, a morte, desafiando as autoridades, desafiando uma troca de tiro. Eu não penso 2 vezes em peitar uma barreira da polícia militar ou da polícia civil, porque ali sim está a adrenalina que eu preciso, ali está o que eu quero de verdade, o que eu quero sentir nas veias. E a droga, além de acabar com o seu corpo físico, acaba com o seu corpo mental. Ele também dizia que o perigo era o que o fazia viver. Agora, por que, que ele agia dessa forma? Em uma das entrevistas que ele deu, ele disse que quando perdeu o seu pai, no final de 92, ele achou que tudo estava acabado para ele. A vida dele passou a não fazer mais sentido. E foi então que o Leonardo começou a criar situações perigosas para ver se despertava algum sentimento nele. É como se ele tivesse ficado vazio após a morte do seu pai. E claro que aos poucos ele começou a chamar bastante atenção da polícia. Teve um dia que, junto com outro amigo, ele chegou a assaltar 10 postos de gasolina em um único dia dentro de 1 hora. E ele se vangloriava por isso, por ter conseguido fazer todos esses assaltos e não ser pego pela polícia. Ele era um cara bem destemido e a polícia realmente tinha dificuldade para conseguir localizar onde ele estava. Logo, as autoridades de toda a região se deram conta de que o Leonardo seria um grande problema para a polícia. Mas a sua verdadeira fama deu início em setembro de 95, quando ele foi assaltar um hotel em Feira de Santana, na Bahia. E nessa ocasião as coisas acabaram saindo do controle. Dessa vez, o Leonardo fez de refém uma menina chamada Fernanda Viana, de 16 anos, que era nada mais, nada menos que a sobrinha do então senador Antônio Carlos Magalhães, um senador extremamente poderoso ali da Bahia.
O assalto durou 3 dias, onde ele manteve a menina ali presa com ele, e todo o Brasil acompanhou de perto pela imprensa todos os detalhes daqueles dias. Tudo aquilo ficou sendo divulgado a cada minuto nos noticiários de todo o país. A sua mãe, inclusive, ficou sabendo por vizinhos que era o Leonardo que estava mantendo uma refém ali no hotel, e ela conta que ela passou muito mal quando viu que era o filho dela fazendo aquilo. De hora em hora, o Leonardo aparecia do lado de fora do hotel usando um lençol branco nas costas e segurando a vítima na frente dele sob a mira de uma arma. Isso para que os atiradores da polícia tivessem dificuldades em mirar nele. Durante todo esse tempo, ele negociava para poder se render. E uma das suas exigências era trocar a sua refém por um empresário, e assim a polícia concordou em fazer. Porém, por incrível que pareça, durante essa troca e após libertar a sua vítima, o Leonardo conseguiu fugir com o carro que ele roubou. Ele passou por uma barreira de mais de 100 policiais e conseguiu fugir. Ao conseguir fugir da polícia, ainda mais nesse caso onde tinha centenas de policiais e também toda a mídia acompanhando de perto, o Leonardo se sentiu muito mais confiante. E apesar dele estar foragido, ele ficava ligando para as rádios e também para as emissoras e ficava dando entrevistas se gabando de ser mais inteligente que os policiais e também debochando das autoridades da região. Ele chegou até mesmo a conceder entrevistas a emissoras anunciando quais seriam seus próximos passos. Ele queria realmente demonstrar que a polícia era despreparada, que ele era muito mais inteligente e que ele não seria pego. Ao contrário de outros bandidos que querem ficar escondidos, o Leonardo era completamente o contrário. Ele queria aparecer, ele adorava ser filmado pela mídia. Ele queria mostrar também como ele era um ótimo bandido e como a polícia jamais conseguiria prendê-lo. Essa forma do Leonardo lidar com toda a situação atraiu a atenção de todo o país. E logo todos queriam saber quem era esse homem, de onde ele tinha vindo. Foi então que sua infância e adolescência luxuosa foram reveladas, deixando claro que ele só se tornou um criminoso por opção própria. Afinal de contas, com a educação que ele tinha recebido desde a sua infância, ele teria acesso às mais diversas oportunidades de emprego caso quisesse. E ficou claro também que o Leonardo tinha se tornado um criminoso por uma questão de falta de caráter. Ele realmente gostava de ser um criminoso. Claro que toda essa história de cinema atraiu a atenção de muitas pessoas do país, curiosas para saber os detalhes sobre a vida do Leonardo e também qual seria o próximo crime que ele cometeria. E por incrível que pareça, muitas pessoas começaram a criar um certo afeto por ele. E muitos começaram a chamar ele de bandido bonzinho e torcia para que ele conseguisse escapar da polícia. Como eu falei, ele adorava desafiar a polícia e ele realmente conseguiu transformar a sua fuga em uma novela para que todos acompanhassem ali de perto através da imprensa. Às vezes ele avisava que estaria em uma cidade para a imprensa, mas sempre ele conseguia escapar antes dos policiais o localizarem. Ao todo, Leonardo ficou mais de 30 dias fugindo da polícia e ele passou por 3 estados diferentes, até que ele decidiu negociar e se entregar no final de outubro. E claro que ele fez isso mais uma vez chamando a atenção de todo o país e da mídia. O que ele fez? Ele avisou uma repórter da Globo qual seria exatamente sua localização e ficou aguardando a polícia chegar para prendê-lo. Esse ato de ter se entregado para a polícia em vez de ter sido capturado era algo que ele sempre também se vangloriava, porque ele falava que se ele quisesse, ele estaria até aquele momento fugindo da polícia e eles jamais iriam conseguir localizá-lo. Em uma entrevista que ele deu após ser preso, ele afirmou que a polícia chegou a ficar a apenas alguns metros dele dentro da mata e ele ficou ali perto, observando, e como ele era muito mais esperto, ele não conseguiu ser capturado. Após ser finalmente capturado, ele foi enviado para o Centro Penitenciário de Goiás, onde permaneceu alguns meses preso. E durante essa prisão, ele teve o seu episódio mais problemático. Em abril de 96, ele e mais 43 detentos orquestraram uma rebelião gigantesca de 7 dias dentro da prisão. Eles aproveitaram que ficaram sabendo que várias autoridades estariam no presídio para vistoriar o local naquele dia, e aí os presos se organizaram para fazer as autoridades de reféns. Dentre as autoridades estava um grupo de coronéis da PM, delegados, promotores e até mesmo o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, que era o desembargador Homero Sabino de Freitas. O Leonardo declarou que ele não era o responsável pela rebelião, ele era apenas o porta-voz, quem falava com a imprensa e negociava com a polícia.
Mais tarde, o desembargador Homero Sabino afirmou que o Leonardo era quem protegia os reféns. Ele não permitia que nenhum outro detento fizesse mal a nenhuma das pessoas que estavam sendo mantidas de refém por eles. Toda essa rebelião durou por 6 dias e, como eu falei, o Leonardo era o porta-voz que fazia as negociações entre os detentos e a polícia do lado de fora. E mais uma vez ele ganhou o noticiário que transmitia ao vivo tudo o que estava acontecendo. E como àquela altura o Leonardo Pareja já era muito conhecido, ele aproveitou ao máximo essa sua fama. Então ele começou a se comportar como se fosse um popstar, e não como se fosse um presidiário cometendo crimes. Antes de libertar os reféns, o Leonardo chegou a pegar um violão, uma bandeira do Brasil e subiu no topo da caixa d'água e começou a tocar a música Admirável Gado Novo do Zé Ramalho. E ele escolheu essa letra porque fala sobre as dificuldades das classes menos favorecidas da sociedade. Então ele começou a tocar o violão ali e foi transmitido na televisão para que todos assistissem toda aquela rebelião. Quando eu subi para cima da caixa d'água, outra coisa interessante, eu pedi com o Veriano, que era um da rebelião, falei, Veriano, traz um violão para mim. Olha só, ele subiu 15 metros de altura com um violão e uma bandeira. Eu falei, vamos botar a bandeira aqui. E qual a comunicação que eu queria passar em cima da caixa d'água? Eu tocando violão e uma bandeira do Brasil estendida. Que ali tinham brasileiros não presos e todo mundo tinha sentimento. Porque quem gosta de tocar um violão, ele tem sentimento, ele tem carinho, ele gosta de se expressar. Para descontrair, eu cantei uma música do Zé Ramalho, então foi isso que eu tentei passar. Na hora de libertar os reféns, o Leonardo exigiu a presença da imprensa, exigiu também dinheiro, munição, carros e coletes à prova de bala. Alguns reféns foram liberados, mas outros de maior escalão, como o presidente do Tribunal de Justiça, o Homero Sabino, foram colocados dentro dos carros com os bandidos para fugir. E eles fizeram isso para que os policiais não atirassem neles enquanto fugiam. Os 43 detentos fugiram em vários carros separados. E acreditem ou não, mas durante a fuga, o Leonardo estava dirigindo um Fiat Tempra cheio de reféns dentro e ele decidiu dar uma paradinha em um bar ali em Goiânia, onde ele deu autógrafos, comprou bebidas e cigarro, pagou uma rodada de bebidas com R$50, tirados dos R$100.000 que ele recebeu ali da fuga, que ele exigiu da polícia. Ele até tirou fotos e distribuiu dinheiro para as pessoas que estavam ali. Então, sim, ele foi recebido como se fosse uma celebridade pelas pessoas que já acompanhavam a sua vida há algum tempo. Na época, ele chegou até mesmo a ser comparado com Robin Hood. No dia seguinte, o comboio de detentos conseguiu ser parado em um posto de gasolina em Porangatu, no norte do estado, e ali se deu início a um tiroteio. O Leonardo estava junto com eles e ligou para o ministério e exigiu que o juiz de Porangatu se apresentasse para que assim eles pudessem se entregar. Após a chegada do juiz, 16 detentos foram capturados e todos os reféns foram liberados. A história do Leonardo Pareja repercutiu tanto que no mesmo ano, em 1996, ele acabou se tornando um documentário chamado Vida Bandida, realizado por Regis Faria. Esse documentário foi gravado dentro da penitenciária onde o Leonardo estava preso e algumas imagens ainda estão disponíveis aqui na internet para quem quiser ver. E eu vou deixar alguns trechos aqui das entrevistas do Leonardo ao longo do vídeo para vocês saberem ali um pouco como ele pensava. O Leonardo nessas entrevistas contou com detalhes toda a rebelião, como que tudo ocorreu e também detalhes de todos os crimes que ele cometeu ao longo da sua vida. Ele também afirmou que só cometia os assaltos por causa daquela adrenalina que ele sentia, ele tinha aquele prazer em fazer aquilo. Porém, infelizmente, nessa época ele não sabia, mas os seus dias estavam contados. Em 10 de dezembro de 1996, o Leonardo Pareja tinha 22 anos e foi traído por 5 colegas da prisão. Eles levaram o Leonardo para uma cela isolada onde ele foi agredido por muito tempo e depois levou 7 disparos. Após o crime, os 5 detentos responsáveis pelo crime se entregaram para a polícia, mas antes tiraram a vida de mais 3 detentos. Eles alegaram que fizeram aquilo com Leonardo porque ele teria contado à direção do presídio sobre um túnel que os presos estavam cavando para conseguir fugir. Porém, essa informação de que o Leonardo teria delatado os presos nunca foi confirmada.
Durante o velório, o Leonardo já era muito famoso e centenas de pessoas compareceram ao cemitério Parque Memorial para prestigiar o tal criminoso bonzinho. Eles enrolaram no caixão do Leonardo uma bandeira do Brasil, porém 5 policiais militares ficaram muito irritados com essa situação. Afinal de contas, o Leonardo havia causado terror e pânico em brasileiros inocentes, realizando assaltos à mão armada, então fazendo vítimas de sequestro. Então 5 policiais militares invadiram o velório e arrancaram a bandeira, afirmando que aquilo era apologia ao crime. E todo o enterro, tudo o que aconteceu, foi transmitido ao vivo na televisão. E aí, em abril de 2015, depois de 18 anos, os 5 presos que tiraram a vida do Leonardo foram condenados a 45 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pelo crime. Após 4 anos do seu falecimento, em 2010, a mãe do Leonardo Pareja, a Luzia Rodrigues dos Santos, conseguiu ganhar na justiça uma indenização do Estado pela morte do seu filho, e seria no valor de R$ 105.320. E também o direito a mais um salário mínimo mensal de R$ 2.039 por direito. Porém, ela faleceu em 2020, aos 75 anos de idade, e nunca recebeu nenhum valor. A história do Leonardo voltou à tona em 2021 após aquela saga do Lázaro Barbosa, que foi caçado pela polícia de Goiás, e muitos começaram a comparar como os 2 criminosos conseguiram enganar a polícia durante vários dias. Mas a diferença entre eles é que o Lázaro cometeu homicídios e teve a vida tirada pela polícia, já o Leonardo não fez vítimas fatais e no fim ele acabou se entregando para a polícia. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Fala aqui pra mim se você conhecia a história do Leonardo Pareja. Foi uma pesquisa que eu gostei muito de fazer, porque eu realmente não conhecia. E foi uma novidade aí pra mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.